Então, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu queria agradecer à professora Simone pelo convite para participar do evento. Agradecer, então, ao UFR, ao laboratório da professora Simone. E o tema que eu quero abordar com vocês é sobre um trabalho que eu estou desenvolvendo no meu estágio pós-doutoral, que a gente está criando uma espécie de repositório de ferramentas, de geotecnologias para conservação de áreas protegidas, por exemplo, as áreas de preservação permanente, por exemplo, as áreas de reserva legal. Então, inicialmente, eu queria agradecer às entidades que estão apoiando o nosso trabalho, a Fundect, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa de Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, e também o CNPq. Esse trabalho, como é um trabalho que está relacionado a esse estágio que eu estou fazendo, então, eu estou assim, sendo um co-organizador disso. Então, eu sou o Normandes Matos da Silva, eu sou biólogo, eu tenho a minha especialização na área de ecologia e também trabalho com a parte de geotecnologias e sou professor aqui na UFR, no ICAT, no curso de Engenharia Agrícola Ambiental. Sou também docente dos programas de Engenharia Agrícola e também de Gestão e Tecnologia Ambiental. Tá? E junto, então, tem o professor Antônio Conceição Paranhos. O professor Paranhos é geólogo e ele é professor na UFMS, lá na Faculdade de Engenharias, na área de Engenharia Ambiental, Geografia e também na área de arquitetura. Ele trabalha no setor bem multidisciplinar. Né? Ok? Aqui é um pouco das pessoas que estão envolvidas, direta ou indiretamente, no projeto. Então, tem aqui pessoas com bastante informações distintas. Né? Eu sou biólogo, como me apresentei, o professor Tony Paranhos, geólogo. Aí tem os estudantes de pós-graduação, o Eduardo, que é engenheiro agrícola, o Roberto, que é engenheiro agrícola e ambiental, mestrando do PGTA, que é o mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental. Eu tenho a Amanda, que é bióloga, mestrando do mestrado em Engenharia Agrícola. A Laís também, a Laís é engenheira agrícola ambiental, do mestrado de Engenharia Agrícola. O Lucas, que é engenheiro mecânico, mestrando do PGTA, que é Gestão e Tecnologia Ambiental. O Igor, e também o Igor é engenheiro mecânico do PGTA. E o César, que é o nosso pós-doutorando, aqui do nosso PGTA também, da Gestão e Tecnologia Ambiental. Então, são essas pessoas que estão, de alguma forma, nos ajudando. Tem também a professora Camila, que está aqui, né? Não coloquei aqui, mas porque está envolvida com uma série de outros projetos, mas também é uma grande apoiadora do nosso projeto. Ok? Então, o que seria o Prade Toolbox? Eu coloquei esse nome, mas é um nome que, enfim, seria para tentar fazer um retrato do que seria essa caixa de ferramentas ou esse repositório de soluções para que a gente consiga fazer a regularização ambiental. Né? Eu trabalho já com projetos na área de recuperação degradadas há mais ou menos desde 2010, né? Então tem aí uns 15 anos, e eu sempre tive a dificuldade de tentar entender como a gente poderia aprimorar ferramentas de suporte para que ajudassem os especialistas, os profissionais que trabalham com a recuperação de áreas degradadas, principalmente com os projetos de recuperação de áreas degradadas. Né? E nesse período aqui, 2010, mais ou menos, a gente tinha muita limitação de tecnologias, né, principalmente de geotecnologias para projetos desse tipo. Aqui em 2013, eu estou usando aqui uma câmera multispectral, mas como eu não tinha um equipamento para fazer uma imagem ortogonal, eu tive que subir uma escada e eu mesmo tirar foto, né, aqui de uma área, dessas áreas aqui que a gente estava recuperando, né, eram ilhas de plantas que a gente plantou, a gente semeou, e aí eu estava tirando umas fotos para fazer uma avaliação dessa regeneração. Né? Então, mas veja a dificuldade, né? Estou numa escada, estou usando uma máquina que está ligada ao notebook, então isso era muito difícil. E aí, a partir de 2015, 2016, por aí, a gente começou a utilizar os drones, né, que a gente chama de aeronaves remotamente pilotadas, para fazer algumas dessas coletas de dados, né, as coletas remotas de dados. Então, esse trabalho surgiu dessa necessidade da gente tentar criar mais elementos de apoio para o gestor ambiental, para a gestora ambiental, trabalhar com essas áreas, né, com a regularização ambiental das áreas degradadas. Bom,
Eu acho que são dois temas aqui interessantes para contextualizar vocês. O professor Miguel, eu acho que ele, em algum momento ele falou do Código Florestal, mas eu acho que os dois elementos principais ligados a esse reservatório de soluções tecnológicas, o Pride Toolbox, acho que os dois temas principais que estão permeando o Pride Toolbox é o Código Florestal. O Código Florestal, eu não sei se vocês têm alguma familiaridade com eles, né? Mas tem todo um histórico de proteção de florestas no Brasil, que vem lá do tempo do Brasil colônia, mas o primeiro Código Florestal brasileiro é de 34, né? Então está fazendo aí, quer dizer, vai fazer, né, 100 anos daqui a alguns anos, um século. Aí o segundo Código Florestal é de 65, e o terceiro Código Florestal é esse aqui de 2012, que é a Lei 12.651. Basicamente, esse código trouxe alguns retrocessos, sim, como o professor Miguel apontou. Foi um problema sério, porque, por exemplo, no caso das proteções, das faixas de proteção dos cursos d'água, que eu tinha o amparo mais ambiental, digamos assim, até 2012, com o Código de 65, aí a largura do rio era o determinante das faixas de áreas de preservação permanente. Isso deixa de acontecer para alguns casos, e aí uma APP, que poderia ser uma faixa de preservação permanente, uma margem de rio, de 30 metros pode cair para 5 metros. Então, eu tive uma perda muito grande de áreas que deveriam ser protegidas, mas que foram convertidas no que eles chamam de áreas de uso rural consolidado. E uma das coisas, acho que duas coisas importantes aqui do Código Florestal que a gente pode abordar, seria o cadastro ambiental rural, que foi um grande avanço, de registro eletrônico de imóveis rurais, do registro das áreas que deveriam ser protegidas nesses imóveis. Eu tenho um limite desses imóveis, as áreas que deveriam ser protegidas, as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, as áreas de uso restrito e também as áreas de produção econômica, pastagens, enfim, as chamadas áreas com atividades agro-silvopastoris. E o CAR, então, foi muito importante para a gente ter uma ideia de como que está o cenário nacional em relação à regularização ambiental. No caso, nós temos hoje, acho que mais ou menos 6 milhões de propriedades rurais que estão cadastradas no SICAR, então é um número muito grande. É um ato autodeclaratório de início, ou seja, é como se fosse um imposto de renda, você faz o seu imposto, você envia para a Receita Federal, se tiver alguma incongruência, você vai ter que fazer a retificação. Então, essa retificação do cadastro também é um elemento extremamente desafiador para o código. Mato Grosso tem um número muito pequeno de cadastros de CAR que estão efetivamente validados pelo órgão ambiental. Aqui eu tenho um outro instrumento do Código Florestal, que é o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Aqui entra, eu acho que uma das coisas mais importantes do Pride Toolbox. Por quê? Aqui é o momento em que o proprietário rural, no CAR, declara que ele tem passivo ambiental, ou seja, ele tem uma APP degradada, uma nascente, ou uma margem de rio, ou uma APP de encosta, e nesse momento ele vai ser essa degradação ocorreu a partir de um marco temporal, que é 2008, ele pode fazer um acordo para que ele possa recuperar sem pagamento de multas, e ele precisa ter um instrumento chamado PRADA, que é o Projeto de Recomposição de Área Degradada e Alterada. Então, aqui, o Código Florestal é um instrumento que a gente tem que colocar em prática, já está há mais de 10 anos. O CAR, infelizmente, ele não está ainda totalmente, digamos assim, integralizado no Brasil, mas já avançou bastante, porque falta a gente fazer a validação desses cadastros. E também aqui no PRA, a gente precisa estimular que os proprietários, os imóveis rurais, melhor dizendo, que têm esse passivo, essa degradação, eles possam se regularizar. Então, aqui eu tenho um elemento-chave do Pride Toolbox, e outro elemento é o uso de geotecnologias. Tá? Para quem não tem muita familiaridade, né, aqui eu estou colocando o quê? Basicamente, o Pride Toolbox vai lidar com imagens de satélite, imagens suborbitais que a gente consegue com drones. A gente terá, então, dados rasterizados
que são essas imagens. Basicamente, o Prad2Box vai trabalhar com sensores passivos, ou seja, com câmeras, com sensores que vão depender da energia do Sol para conseguir fazer o registro da paisagem. Isso tem algumas limitações, por exemplo, em períodos que tem muitas nuvens, então a gente vai ter problemas com isso. A gente quer, no próximo módulo do Prad2Box, utilizar sensores ativos, que são, por exemplo, as imagens de radar e sensores a laser, né? No caso, embarcado com drones. Mas, nesse momento, a gente está trabalhando, basicamente, com as imagens satélite gratuitas. O processamento dessas imagens, estamos usando software gratuito, que é o QGIS, e também recursos em Python, mas que não precisam de taxas para serem pagas, à exceção se você trabalhar em processamento nas nuvens e tiver um volume muito grande de dados, seria necessário, então, fazer um pagamento. Mas, no geral, a gente não está trabalhando com soluções comerciais que sejam caras. Bom, dentro dessas imagens, um elemento principal que a gente está usando são os índices de vegetação, ou índices espectrais, no caso. Então, a gente cria uma coletânea de índices de vegetação. Para quem trabalha nessa área de geotecnologias, acho que isso não é muito complicado de entender, mas para quem não é da área, basicamente é o quê? Eu tenho as imagens, aqui é uma imagem aérea, né, obtida por drone. Ao invés de eu analisar, fazer uma interpretação visual dessas imagens, eu converto essas imagens em códigos que vão expressar valores matemáticos. Aqui é uma unidade adimensional, que vai de -1 a 1, mas o que é interessante aqui? Cada valor de um elemento, de um quadradinho que está aqui, eu tenho o pixel, se está -0,5, eu tenho uma informação matemática, mas também uma informação ambiental, da qualidade dessa área. Se eu tenho 0,5, eu tenho uma outra informação. Então, aqui eu tenho a importância do uso desses índices. Então, esses índices também vão ser um elemento muito chave, muito importante, muito, digamos assim, muito sensíveis para que a gente tenha aqui, no Prad2Box, a capacidade que ele tem de gerar um guia, digamos assim, um suporte integrado para a restauração ecológica, ou, de forma mais genérica, para a recuperação, para projetos de recuperação de áreas degradadas. Aqui eu tenho uma figura que mostra um pouquinho de como que a gente está trabalhando esses dados, né? Então, tem parte de campo, tem validação de campo, então nem tudo é remoto, ou seja, a gente não enxerga o Prad2Box como algo que vai simplesmente gerar informações por meio de imagens, satélite, drones, e isso vai ser o único elemento decisório. Eu tenho atividades de campo, eu tenho o trabalho de coletas de imagens de alta resolução, no caso aqui com drones, o uso de imagens de satélite, o uso de sistemas de informações geográficas e também, no caso, a gente vai transformar as informações geográficas não apenas em mapas, né? A gente vai transformar isso em informações que sejam mais visuais, que facilitem uma tomada decisória. Por exemplo, a geração de relatórios, né? E também, eu tenho que confessar que, e isso é importante, eu acho que isso não tem nenhum demérito do trabalho, que a gente usa recursos de IA, de inteligência artificial generativa, para que a gente consiga fazer todo um trabalho de criação de códigos, mas esses códigos que a gente começou com o Prad2Box foram códigos que nós mesmos criamos, mas aí a gente começou a evoluir esses códigos para outras soluções, né, para atender a gerar outros produtos, e nesse caso foi muito importante usar diversos recursos de IA, e claro que a gente sempre fazia supervisão, porque se eu deixar, digamos assim, o IA, um GPT, um Perplexity, um Gemini da vida, apenas para ele fazer o código, ele vai fazer um código, mas vai fazer um código errado. Então, isso daria um retrabalho muito grande. Mas, em alguns momentos, na medida que você consegue gerar prompts muito bem escritos para que a IA possa trabalhar para você, é um excelente suporte. Tá? Então, aqui é um pouco dessa história que a gente inicial do Prad2Box. E o que a gente gerou, então, até o momento, né? Esse trabalho começou em setembro do ano passado, e aqui a gente tem uma coletânea de soluções. Como que essas soluções estão organizadas? Primeiro, eu tenho um bloco dessas soluções, um módulo,
que está como plugins, né? O que são plugins, né? São acessórios de um software. Tá? São como se fossem mini softwares dentro de um software. O software base que a gente escolheu foi o QGIS, que eu mencionei antes. O QGIS é um sistema de informação geográfica gratuito e de código aberto, então é uma vantagem muito grande. Ele aceita que a gente possa implementar esses complementos nele. Se eu fosse usar um software comercial, eu não conseguiria, porque o código é fechado, certo? Então, algumas das soluções estão na forma de plugins e outras soluções estão na forma de códigos mesmo, códigos Python, que a gente usa uma interface mais amigável para as pessoas, que é o Google Colab, certo? O Google Colab, se você tem uma conta Gmail, você consegue acessar e lá você terá um front-end, uma tela em que esses códigos estão organizados e basta você clicar. Tá? Basta você clicar em uns botõezinhos, o código vai ser executado e ao final ele vai gerar um resultado. Esse resultado podem ser imagens de satélite processadas, podem ser mapas já processados, podem ser gráficos, podem ser relatórios em PDF, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho, até o momento, soluções para contagem de plantas, isso no caso usando imagens de drone. A gente conseguiu também estimar o porte da vegetação. Então essa é uma solução interessante para você avaliar como que está a dinâmica de regeneração vegetal de uma área degradada, né? O crescimento, a incorporação de biomassa. Então isso aqui foi um trabalho bastante árduo, em que a gente está conseguindo validar isso. Então eu tenho uma solução para a contagem de plantas e estimativa de porte de vegetação. E uma coisa interessante é que também isso aqui a gente não usou técnicas mais sofisticadas de computação, como machine learning. Então a gente está usando a interface mais básica do Python dentro do QGIS. Uma outra solução, contagem de animais. Né? Então, como eu estou no ICAT, né, que é o Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, havia demanda de você ter uma solução para estimativa, por exemplo, de número de reses no pasto. Então, a gente conseguiu ajustar uma equação dentro do código, um índice de vegetação que nós criamos. Na verdade, não é um índice de vegetação, é um índice espectral, baseado na composição do visível RGB, que possibilita esse código a contagem de animais. Vai ter os seus erros, mas também se você usar as técnicas de machine learning, classificadores como Random Forest, você também vai ter os seus erros, né? Então isso aqui a gente considera que foi um plus bem interessante. A gente está gerando também códigos que fazem a geração de múltiplos índices espectrais para que o técnico, a técnica que trabalha com recuperação de áreas degradadas, possa avaliar diversos tipos de índices espectrais para tomar a decisão qual que seria o mais adequado para ele usar no teu trabalho. Aqui também a gente faz uma coisa está sendo assim, bastante desafiadora, né? E aí eu estou contando com o apoio do pessoal, do professor Tony, por exemplo, da geologia, que é a integração de índices de vegetação com índices topográficos, ou seja, tentar entender essa complexidade até que o professor Miguel citou antes, de você ter que avaliar a paisagem em termos da topografia, em termos da dinâmica de escoamento da água da chuva naquele terreno, mas também em termos da cobertura vegetal. Então, fazer isso isoladamente é um problema, né? Isso aí não é uma coisa, digamos assim, muito intuitiva, até mesmo para um pesquisador que tem experiência. Principalmente, isso vai ser um problema para os profissionais que estão lidando com a parte dos PRADs e estão em início de carreira. Então, a ideia aqui é a gente tentar fazer, junto com códigos, né, é um plugin também, e fazer a integração dos valores de um índice de vegetação mais a declividade, para a gente ter uma síntese, por exemplo, de fragilidade ambiental numa área. Também, a gente tem aqui uma solução para monitoramento de incêndios florestais. Eu tenho vários índices que trabalham com isso, usando imagens de satélite, por exemplo, do Sentinel, do Landsat. Então, eu já tenho um plugin pronto para isso. Associado a isso, o monitoramento aqui está repetido, mas associado a isso também, eu tenho índices que fazem o monitoramento da regeneração dessas áreas que foram degradadas, usando também uma combinação de índices de exposição ao solo, grau de exposição ao solo, como grau de densidade vegetal mais declividade. Então, mais um índice híbrido. Isso aqui eu vou falar depois. Aqui é um trabalho que a gente está também fazendo a validação do mestrado, que é um índice de integridade de habitat,
que a gente está chamando inicialmente de um índice de qualidade ambiental, que integra 4 índices vectrais ligados à umidade da vegetação, ligados à densidade vegetal, ligados também à senescência, à perda de folhas, e também à degradação do local ao fogo. Então, esses 4 índices foram organizados para fazer um índice em que pudéssemos monitorar a regeneração de áreas e também, fazendo uma análise da paisagem, identificar as áreas que são mais íntegras, inclusive a integridade, baseada nos 4 índices, sazonalmente. Então, as áreas mais secas, por exemplo, aliás, um período de seca, numa certa área, como parque, uma unidade de conservação, uma propriedade rural, quais são as áreas que apresentam mais umidade vegetal? As áreas que apresentam menos risco de incêndio, as áreas que apresentam mais verdor. Então, a gente consegue fazer também, de uma forma rápida, por meio desses plugins, a identificação dessas áreas. E aqui não vou me alongar para todos os índices, mas tem muita coisa, por exemplo, inclusive um índice, um plugin que a gente desenvolveu, que é um plugin que ajuda a fazer dispersão aérea de sementes, ou seja, fazer um planejamento de semeadura direta utilizando drones, né? Então, que isso seria interessante para as áreas com um acesso muito complicado para as pessoas, muito declivosas, áreas que estão, ou áreas muito grandes em que a semeadura manual seja um problema. Então, a gente conseguiu montar toda essa estrutura dentro do Pradito Box, né? E também de coisas muito triviais. Por exemplo, gerar mapas automaticamente dentro do programa, porque às vezes as pessoas precisam de mapas para refletir como que está a área de estudo dela, e aqui a gente conseguiu também gerar uma solução para isso. Aqui nós temos um exemplo, né, de aplicação de uma das ferramentas do Pradito Box, que é o Índice de Qualidade Ambiental. Como eu havia dito a vocês, o que a gente faz? A gente pega 4 índices que já estão consagrados na literatura, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, que expressa o verdor da vegetação. Aqui é um índice de umidade no nível da planta. Aqui é um índice de, digamos assim, o quão a área está fragilizada, o nível de degradação por meio de incêndios, que é o NBR, e eu tenho também um índice de perda foliar, que é o índice de senescência, o PSRI, e aí o nosso trabalho foi juntar esses 4 índices para tentar montar uma síntese, o que não é muito fácil, porque são unidades adimensionais, mas os índices contam, digamos assim, histórias diferentes, né? Eles expressam informações diferentes para você interpretar. Então, a gente fez todo um trabalho matemático, isso foi muito custoso, um trabalho matemático de tentar entender como que a gente poderia integrar esses índices de tal maneira que não fosse uma mistura simples. Ou seja, não é juntar 4 índices e dividir por 4. Né? Os 4 índices, um mais o outro dividido por 4. A gente teve que fazer toda uma lógica em que cada nuance desses índices de vegetação pudessem ser respeitados e ele realmente pudesse, o índice síntese, contar uma história para nós, dar uma informação preciosa, coisa que os nossos olhos não enxergariam. Né? Também temos que considerar o seguinte, né? No caso desse índice aqui, a resolução espacial, meu pixel que está aqui, esse quadradinho, é de 10 metros. Né? Então, aliás, de 20 metros. Né? Então, nesse caso, eu tenho 400 metros quadrados. Então, eu tenho que ter uma dimensão de que eu não posso simplesmente achar que isso aqui é uma informação muito particularizada. Vai expressar exatamente o que está acontecendo em 3, 4 metros quadrados. Isso não vai acontecer. Mas para uma análise de contexto, como foi mencionado na palestra anterior, uma análise da paisagem, eu acho que é bastante valiosa essa informação. Aqui, por exemplo, o índice foi categorizado de -1 a 1, como acontece com a matemática desses índices espectrais em sensoramento remoto. Então, no caso, é uma unidade dimensional, mas a gente tentou manter sempre essa mesma unidade para dar o poder de comparativo entre esses índices. Né? Então, aqui, por exemplo, o vermelhinho, que é uma expressão de cor que a gente usou aqui, pode estar expressando o quê? Uma área que foi degradada por fogo, que é esse caso aqui. Né? Ou esse amarelo, que seria um valor que está mais abaixo aqui de -1, podia estar mais ou menos, por exemplo, aqui pode estar mais ou menos menos 0,8, e aqui pode estar menos 0,3. Isso aqui pode indicar o quê? Perda foliar.
Essa perda foliar pode ser causada por formigas cortadeiras, pode ser causada pela própria senescência da planta, por um estresse hídrico muito forte, um estresse nutricional, enfim. O índice não vai falar o que está acontecendo, mas ele vai indicar algum tipo de ruído, de anomalia, para que você possa, em campo, investigar. Acho que essa é uma parte bastante importante. Nós também conseguimos fazer um trabalho de comparação. A gente, então, tem esse índice composto, esse índice híbrido. Esse índice, a gente já procurou na literatura, a gente não encontrou nada muito similar. Então, é um elemento do Pradito Box inédito que a gente vai publicar ainda. E a gente também conseguiu implementar nessa mesma solução, além da geração do índice, o plugin gera também um estudo sazonal. Então, permite que você, durante períodos de seca e de chuva, para a mesma área, esse aqui é o trabalho da Amanda no Parque Estadual Dom Osório Stoffel. Aqui tem o limite do parque, que está aqui muito próximo, né, da cidade. O aeroporto, acho que está por aqui mais ou menos, da cidade. Né? E a gente, nesse momento, a gente está avaliando o dentro do parque, né, e também um entorno de 2 quilômetros. E aí a gente avaliou o período de seca, o período de chuvas de 2016, 2020, 2016, 2017, 2020 e 2024. Né? A gente fez essa avaliação nesse intervalo de tempo. E para vocês terem uma ideia, esses números que aparecem aqui vão aparecer automaticamente quando você executa o código. O que são esses números? São percentuais. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui eu tenho, por exemplo, menos 28, eu tenho menos 42. Representa a diminuição do valor do índice, que vai de 1 a menos 1, nesse intervalo de tempo. Por exemplo, o tempo 1 é o tempo de chuva, então eu esperaria que eu tivesse uma qualidade ambiental maior na minha área, por conta da maior pluviosidade, maior umidade da vegetação. Então, no geral, era para aumentar. E o tempo 2, o tempo da seca. E aqui eu teria exatamente quais pixels, né, quais áreas, unidades de 400 metros quadrados, eu tive uma perda de vegetação, perda de qualidade dessa cobertura vegetal e qual foi o percentual dessa perda. Então, a gente consegue ter, digamos assim, uma estratégia de mais eficácia para fazer algum tipo de controle de campo. Né? Eu tenho que fazer uma vistoria na minha área. Então, eu já sei relativamente com as coordenadas geográficas e com os pixels mais prioritários, onde eu devo ir. Aqui a gente usou uma solução, não um plugin do QGIS, mas uma solução do Google Colab, né, em Python, que eu gero gráficos e também ele faz para mim uma espécie de síntese da síntese. Aqui ele gera classes pegando os valores do ICQA, dessa razão da chuva e seca. Então, por exemplo, muito ruim, ruim. Nesse caso aqui desse trabalho, né, que a gente está fazendo no Parque Dom Osório Stoffel, eu tenho aqui as áreas. Então, eu tenho a quantificação das áreas que estão dentro das categorias, por exemplo, aqui mais críticas. Aqui são 15.401 hectares. O que está acontecendo lá tem que ser visto. Então, a validação de campo é muito importante. Então, o Pradito Box é esse elemento de suporte decisório importante para que você possa otimizar suas atividades de validação em loco. Né? E a gente tentou também fazer os gráficos que fossem bem intuitivos para facilitar o usuário, facilitar a vida do usuário e da usuária. Aqui é um trabalho do mestrado que está acontecendo em Miranda, no Mato Grosso do Sul. É uma propriedade rural lá que tem mais de 30.000 hectares, uma área muito grande. E a gente está testando também um outro índice, que é um índice que faz uma síntese entre a densidade vegetal, o verdor da vegetação, mais a temperatura superficial. Então, a gente usa Landsat 9 aqui, e aí geramos um plugin, né, um código Python, que está hospedado dentro do QGIS, que faz toda essa equação para nós, essa execução do algoritmo, e ele pega, ele gera para nós, a partir de cenas Landsat, que você tem que baixar. Você baixa no seu... Você pode fazer isso diretamente do QGIS, que tem plugins para isso. Né? Essa é a vantagem do software livre de código aberto. Então, você pode baixar as imagens Landsat,
certas cenas, por exemplo, aqui é a banda 10, né? Ele é utilizado para estimar a temperatura, não sei se dá para ver aqui, nesse caso está de 12 graus Celsius até 27 graus. Aqui eu tenho meu índice de vegetação, que onde está mais azulzinho eu tenho mais densidade vegetal, onde está mais vermelho eu tenho menos densidade vegetal e mais solo exposto. Nesse caso, também tem toda uma operação matemática complicada, porque não é só juntar as duas camadas rasters e dividir por 2. São unidades que não conversam entre si. Então, a gente fez uma normalização para que cada valor de pixel, de temperatura e de densidade vegetal pudesse ser comparáveis entre si. A gente normalizou para 0 e 1. E depois a gente fez uma reamostragem para que os valores ficassem expressos de -1 a 1, para depois a gente fazer a equação, e essa equação expressa o quê? Aqui eu tenho valores que vão de -1 a 1, nesse caso aqui dá para ver que -1 a 1 é matemático, né? Então, na realidade, a amplitude é muito menor. Nesse caso aqui, eu tenho -0,1 e aqui 0,2. Onde está mais amarelo é onde eu tenho mais vegetação e temperaturas menores. E onde está mais azul, que é aqui as áreas de pasto, é onde eu tenho vegetação mais esparsa ou não vegetação e temperaturas superficiais médias maiores, né? Então, isso é interessante para que a gente possa avaliar, inclusive, impactos da regeneração vegetal sobre fauna. A fauna é muito sensível a isso. As plantas são sensíveis à fisiologia das plantas, mas também os animais, os insetos são sensíveis a isso. Então, a gente entende que esse índice híbrido também é muito interessante para que a gente possa, nessa análise integrada, prover, né, os profissionais da área de recuperação com insights que possam ajudar no manejo mais efetivo da recuperação das áreas. Não só pensar em plantar as mudas, plantar as sementes, mas saber como que vai ser o status da qualidade ambiental dessas áreas que foram semeadas, plantadas ao longo do tempo. Porque o nosso PRA, de Mato Grosso, no caso, ele estabelece até 20 anos de monitoramento. Então, são 2 décadas. Então, a gente precisa ter dados bastante robustos. A gente sabe que se deixar apenas para fazer coletas em campo, isso vai ser muito custoso, vai ser oneroso e, basicamente, isso não vai acontecer. Então, a gente vai ter muitos projetos de recomposição vegetal que vão, no início, ter um certo critério, mas depois as coisas não vão ser tão criteriosas assim. Nós também geramos algumas soluções, como, se puder colocar o WebGIS. Uma forma também da gente transpor o SIG foi tentar agora trabalhar com o conceito do WebGIS, né? Não sei se vocês conhecem isso, mas agora a gente está tentando fazer algumas estratégias de fazer uma construção virtual desses dados georreferenciados, raster, dados vetoriais, para que as pessoas possam ter acesso por meio de um link, né? Então, aqui no caso, se a gente... Aqui é da própria propriedade rural, né? Aqui foi um teste que a gente fez, e essas bolinhas laranjas são focos de calor. Então, a gente pode ter o histórico de queimadas nessa área. Aqui eu vou ter todos os dados, em cada elemento que está aqui, eu vou ter dados que vão expressar o grau de severidade desse fogo, por exemplo. E também eu vou ter outras informações relacionadas a PP, relacionadas à coleta de dados em campo. Então, a lógica do WebGIS, para nós, está sendo também, e é uma tendência que está acontecendo com as geotecnologias, da gente trabalhar com isso, né? Que está sendo o fio condutor do trabalho do Lucas, no mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental. Pode voltar para a apresentação, por favor. Perfeito. Então, ok. Beleza. Então, nós temos também esse índice, que é um índice bem interessante. Nós temos uma alternativa ao uso dos programas hospedados em computador, que seria você ter acesso à internet para acessar os dados, o que é uma coisa interessante, porque muitas vezes você não tem um computador para... Um programa como o QGIS, o tamanho do arquivo para instalar é mais de giga. Os dados são, às vezes, muito pesados, então você poderia ter um impeditivo, digamos assim, operacional, trabalhando com
essas máquinas físicas. Então, a ideia aqui é que você consiga, nesse caso aqui, esse módulo do Project Box é mais para visualização, não é um módulo para processamento, mas a gente quer chegar nesse nível, como acontece com outros WebGIS, né? O MapBiomas é um belo exemplo, né? Que é uma plataforma fantástica. Aqui é uma outra funcionalidade do Project Box que a gente tentou implementar, que são os estudos fenológicos. Isso aqui está bem relacionado ao pessoal que trabalha com ciências biológicas, o pessoal da engenharia florestal e até da agronomia. Aqui é um caderno, é um notebook Colab, em que a gente construiu todo o código. A gente preferiu fazer isso diretamente no Colab do que gerar um plugin. Estava muito difícil fazer isso na forma de plugin. E aí, qual que é a ideia? Você tem a possibilidade de selecionar áreas dentro, por exemplo, isso aqui é uma área dentro daquela fazenda de 30 mil hectares que eu falei para vocês. Isso aqui é um remanescente vegetal dessa área, né? Tá aqui, ó. Eu posso, ao executar esse notebook, esse caderno Colab, eu vou ter toda uma organização aqui, eu vou clicando, aqui chega um momento em que ele vai deixar que eu selecione uma área, e essa área vai ser o meu foco para gerar toda uma série de dados em que, aí sim, aqui eu trabalho nas nuvens. Eu não vou precisar ter memória física, ter o computador para fazer isso para mim. Vou precisar ter uma internet boa. E ter também, no meu Gmail, uma conta Google Drive que possa suportar a quantidade de dados que vão ser salvos no seu Drive ou que vão baixar. Você pode baixar no computador. Então, aqui vou ter a possibilidade de escolher uma série temporal de imagens de satélite. Na verdade, aqui também uma outra questãozinha, mas isso não é tão complicado, é que a pessoa que vai usar esse código vai precisar ter uma conta no Google Earth Engine, né? Mas isso não é complicado. Tendo a Gmail, você vai ter acesso ao Colab, vai ter acesso ao GE, ao Google Earth Engine, vai ter acesso a outras soluções que a Google oferece e que, até certa medida, são gratuitas, tá? Então, aqui você vai gerar uma série temporal de imagens, podem ser Landsat e podem ser Sentinel, né? Aí, se você quer uma série temporal muito longa, por exemplo, até dos anos 80 para cá, aí vai ser Landsat. Mas se você quer uma resolução espacial melhor e uma periodicidade maior, aí Sentinel atende bem a demanda, e Sentinel já provê imagens desde 2016, mais ou menos. Então, a gente tem duas soluções bem interessantes. O código também gera para nós índices de vegetação, que podem ser o NDVI, pode ser o EVI e também pode ser o EVI2. Aí, só para ter um esclarecimento, quando a gente for oferecer isso, todo esse pacote tecnológico, né, para o pessoal que vai trabalhar com restauração florestal, restauração de cerrado, a gente vai fazer treinamentos para que as pessoas possam ter condição de explorar o máximo possível dessas soluções, né? Muitas das pessoas podem não ter essa intimidade, essa familiaridade com essas informações. Mas aí a gente vai ter pilhas de imagens que eu vou determinar se eu quero Landsat, se eu quero Sentinel, eu vou determinar qual índice de vegetação que eu quero. Para tudo isso tem critério a ser escolhido. Então ele vai formar os stacks, ou as pilhas, e aí ele vai fazer para nós o quê? Uma análise daquela área, daquele remanescente ao longo do tempo. Aqui, nesse exemplo, estou desde fevereiro de 2025 até agosto desse ano, né? E aqui eu tenho quais informações? As informações que estão de início da estação de crescimento da planta, né? Então, claro, aí no caso, por exemplo, se eu tenho uma área que está em regeneração, né? Uma área que eu estou estabelecendo ali, o meu marco zero, para que eu ou estou conduzindo a regeneração natural, eu plantei mudas, ou eu plantei sementes, ou fiz um consórcio de técnicas. Então, eu posso analisar desde o meu marco zero, em termos de crescimento da vegetação, também em termos do ciclo biológico, né? Porque a fenologia trata disso, né? De fenofases, no caso das plantas, né? O crescimento vegetal, o aumento, a brotação de folhas, a perda de folhas numa época do ano, né? A frutificação, enfim. Claro, entendendo que eu estou lidando com sensores remotos com uma resolução espacial que não é muito refinada, mas dá para ter uma boa análise de contexto, por exemplo, esse fragmento grande aqui, né? Então, eu posso ter informações do início da estação de crescimento, do pico da estação de crescimento, do final dessa estação, ter também dados de duração dessa estação. Então, eu vou ter todos esses dados gráficos que vão me mostrar qual está sendo a pulsação dessa vegetação, da atividade fotossintética, principalmente dessa vegetação, num período de tempo, e isso, eu acho que pode ser uma informação importante para esses técnicos que trabalham com reflorestamento, mas também
a gente pensa o Pride Toolbox como também uma ferramenta para pesquisadores e pesquisadoras, que trabalham mais na academia com essas informações, né? E a gente tentou criar gráficos bem intuitivos, né? Isso aqui deu muito trabalho, pessoal. Uma ferramenta que a gente também já criou para o Pride Toolbox, na verdade foi a primeira ferramenta, foi um plugin, foi justamente para fazer a determinação das áreas de preservação permanente das faixas. Você determina isso, né? Então, aí você vai precisar entender o Código Florestal para saber qual é a sua faixa de app. Aí ele já recorta uma imagem de satélite que você pode baixar do próprio QGIS, aqui é no ambiente QGIS. Ele aplica um índice de vegetação, que aqui no caso é o NDVI. Ele identifica as áreas que estão na imagem. Aqui a gente está usando, né, a gente formatou para a Cibers 4A, que tem uma resolução de 8 metros, 8 por 8, 64 metros quadrados. Onde está vermelhinho serão as áreas mais críticas em termos de ter pouca ou nenhuma vegetação, cobertura vegetal. E aí você, em campo, pode fazer as suas validações. E o plugin tem também uma coisa bem interessante, que ele gera relatórios automatizados e personalizados para essas áreas. Então, para a área que eu delimitei, eu vou gerar relatórios personalizados, vou ter gráficos com, por exemplo, a área total de APP, a área total de APPD, que são as áreas de preservação permanente degradadas, e eu posso, inclusive, se eu sei dos custos básicos de execução do meu PRAD ou PRADA, eu posso colocar esses custos no menu do meu plugin, e aí ele já gera também para você um relatório que já vai considerar todas as áreas que foram determinadas por você como áreas passíveis de intervenção. Então, eu já vou ter um relatório também econômico, né, financeiro, melhor dizendo, dessas áreas, o que é uma coisa também que você tinha muita falta, porque eu trabalho com essa disciplina de recuperação de áreas degradadas lá na engenharia agrícola, e eu sentia muita falta de ter essas ferramentas que pudessem dar suporte para os profissionais, né? E eram informações que muitas vezes eram feitas no olhômetro. Aqui eu tenho também alguns dados, né, algumas informações do Pride Toolbox. Aqui não vou me alongar muito, acho que ia aparecer aqui eu acho que aqui ia aparecer uma imagem que ia pegar todos esses pontos amarelinhos são focos de calor. Aí a gente tem um plugin que faz um mapa de kernel, ou seja, de densidade desses focos, nesses pontinhos. Ele gera para você onde eu tenho áreas mais ou menos críticas, com mais ou menos densidade. Ele pega os metadados, esses dados de focos de calor vêm do INPE, então eu tenho que baixar do INPE. Ele pega nos atributos de cada ponto um grau de severidade desse foco, que já é algo que está nesses arquivos que a gente baixa da plataforma ABD Queimadas, e aí eu posso ter uma visualização histórica, por exemplo, a série temporal desses focos. Inclusive, era para aparecer aí, mas não vai aparecer, um código Python que a gente fez, que você carrega no Colab, você importa os pontos que você selecionou, ele vai processar tudo isso para você e ainda vai gerar um arquivo de vídeo, um MP4 ou até um GIF, com a animação dos anos que você carregou. Então ele vai mostrar algo dinâmico, né? Que também deu trabalho para fazer. Está aqui. Era esse arquivo aqui. Eu que não tinha clicado, desculpa. Né? Então ele gera isso aqui para você. Por exemplo, aqui no caso, é de 2006 até 2024, essa área aqui, né, por título de curiosidade, é uma área lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, uma área que foi bastante afetada por incêndios 2020, 2020, isso aqui acho que é de 2022 ou 2024, é uma área de proteção ambiental lá, chamada Baía Negra. Uma outra solução que a gente tem é com imagens de drone, isso aqui é um plugin, foi também um dos primeiros plugins que a gente fez, que eu comentei, acho que nos slides anteriores, né, faz a contagem de plantas e também determina o porte da planta, determina também perfil topográfico com base nos produtos que os drones geram, que é uma coisa que também acho que é bem interessante, porque, por exemplo, aqui esse gráfico está mostrando o quê? Essa variação no gradiente espacial. Então, é uma linha que você traça e a própria ferramenta vai pegar essa linha, vai fazer todo um processamento junto com os arquivos que estão no QGIS, no caso, e vai gerar para você, por exemplo, aqui tem uma árvore, aqui tem uma outra árvore, e vai dar uma estimativa de porte, de altura. Claro que vai ter um erro, porque eu não estou lidando aqui com um sistema laser como o LiDAR, né?
e também não estou com uma acurácia posicional usando o RTK, mas eu acho que já dá um bom insight. E também dá um relatório de processamento de dados. A gente usou parte disso aqui num trabalho que foi coordenado pelo professor Fábio Angioleto, em que a gente estava mapeando as gramíneas num plot em Itiquira e também aqui em Rondonópolis, determinando esses verdinhos aqui. O código extraiu diretamente de uma imagem de drone como essa, e aqui seriam capins, né? Seriam gramíneas, e provavelmente aqui no caso não são gramíneas ativas, né? Tem área urbana, então provavelmente vão ser capim colonião, braquiária, e para nós é importante ter a identificação dessas áreas para fazer um combate efetivo dessas plantas invasoras, né? Então para nós acho que para os gestores municipais essa é uma ferramenta bastante útil, né? Porque automatizou todo um processo que poderia ser em campo muito custoso, né? Aí a gente fez também uma validação com R, enfim, foi um trabalho bem legal. Está num livro de ecologia, biodiversidade de cidades, né, de ecologia urbana, do professor Fábio Angioleto. E aqui eu tenho também o Project Box. Dentro do Project Box eu tenho o trabalho de dispersão aérea de sementes, né? Então, é um projeto que a gente já tem uma parceria que não está muito afetiva nos últimos anos, mas começou com um pessoal da Espanha que tem o projeto Drone Ecoria, que é o projeto de dispersão de sementes com drones. Aqui, eu só queria que passasse aqui o vídeo, daqui desse drone aqui, rapidinho. Então, esse aqui é um drone que nós temos aqui no laboratório, e aqui o que ele faz, né? A gente coloca cápsulas, dentro dessas cápsulas tem sementes, podem ter solo, podem ter hidrogel. Eu crio como se fossem mini berçários. Isso aqui foi um trabalho de uma tese de doutorado lá de Jataí, de uma egressa do mestrado aqui de Gestão e Tecnologias Ambientais. Aí uma empresa nos ajudou, customizou para nós esse dispenser, nesse dispensador aqui das cápsulas. Podem ver que é um carrossel. Então, com base nos dados do Project Box, a gente pode, por exemplo, ir para as áreas que estão mais degradadas, de acordo com os índices de vegetação, de acordo com os índices híbridos, e a gente fazer a dispersão dessas mini-muvucas, que também a gente chama, de forma bastante cirúrgica, utilizando os equipamentos, que pode otimizar muito o tempo e o custo operacional desse tipo de trabalho, né? Então, é uma forma também da nossa solução, o Project Box, chegar até a intervenção dessas áreas, né? E agora também a gente está avançando com esse projeto, é uma outra frente de trabalho, que a gente está usando recursos de IA para que a gente também automatize esse tipo o próprio drone vai tomar uma decisão de onde ele vai soltar ou não as sementes, sabe? Bom, para finalizar, ainda para os finalmente, né, aqui eu tenho um pouco da síntese do Project Box, né? Scripts que nós temos hoje validados, foram 21, ou seja, eu tenho 21 códigos para o QGIS que estão funcionando. Na verdade, nós geramos acho que uns 40. Desses 40 aí, a gente conseguiu filtrar e chegamos a 21 que estão validados em termos de não ter bugs em diversas versões do QGIS e também em computadores com diversos tipos de configuração, tá? Pode acontecer um bug? Pode, né? Mas até agora a gente está testando e não está. Então, não está tendo bug. Então, foram 21 plugins, quase 9.500 linhas de código, né? Aqui, esses 21 exportam quais produtos, né? Rasters, né? Quase 60 índices de vegetação, índices híbridos, topográficos, de vegetação, mas topográficos que geram um outro índice híbrido. E alguns geram relatórios, né? Os que a gente achou que precisava gerar relatório, o relatório seria para quê? Para fazer a síntese. Não adiantava só exportar esses produtos se a pessoa, a profissional ou o profissional, não conseguisse interpretar adequadamente aquilo, não tivesse muito tempo. Então, os relatórios também foram muito importantes para isso. Os notebooks, Colab, foram 20 até agora, então temos 41 soluções, bastante coisa, né? Na verdade, são 19, não são 20. Quase 16.500 linhas de código. A questão das linhas de código não quer dizer que mais ou menos é ótimo ou não é, né? Mas é só para dar uma expressão do grau de esforço que a gente teve para fazer isso, né? Aqui eu tenho algumas estatísticas, né? Os que geram raster, os que geram relatórios, enfim, né?
Aqui é só para mostrar para vocês a minha tela do pânico, né? Quando eu estava fazendo a validação dos plugins do QGIS, né? Para quem conhece a interface do QGIS, é essa aqui. E quando eu tentava executar o código que está aqui atrás, o front-end, né? O menu de execução, o log, começava a dar essas letrinhas vermelhas, eu sabia que deu problema, né? Eu sabia que eu tinha que respirar, ou fazer no outro dia, ou exatamente ver o que estava... Aqui ele fala, né? O que onde está o problema. Quando era coisa simples, um erro de sintaxe, de indentação, até vai lá. Mas, às vezes, eram coisas assim que eu dava vontade de procurar uma cartomante para saber o que estava acontecendo. Aqui os insights, né? Então, o Prade do Box gera mapeamento para áreas, para restauração, estimativa de mudas e custos de Prade, monitoramento de queimadas, planejamento de voo para drones. A gente desenvolveu um plugin para isso. Avaliação de integridade de habitat, como ICQA, o ICRPA. Eu não sou muito bom para dar nomes para esses plugins e nem para colocar os códigos, mas aqui seria o caso da combinação de temperatura mais verdor, os índices híbridos. Então, isso aqui seria para fornecer para essa profissional elementos que sejam muito importantes para que em campo ela faça a devida validação e seja uma coisa bastante otimizada em campo, né? A gente sabe que campo é uma coisa complicada, quem faz atividades de campo sabe que é cansativo, você se expõe a uma série de riscos, então eu entendo que é muito inteligente você prover as pessoas disso. Mas, claro, então sempre para deixar registrado, o Prade to Box não é uma solução em si, como eu coloco aqui no final. É necessário que ele é apenas um fornecedor, é um intermediário desse processo de restauração ecológica. Então, isso tem que ficar muito importante. Não é que a tecnologia está substituindo as pessoas, ela está ajudando as pessoas a serem mais assertivas, serem mais eficazes nas suas tomadas de decisão. Aqui as referências. A gente não tem ainda uma página para hospedar isso, então isso vai aparecer no momento oportuno, mas quem quiser depois conversar sobre tudo isso que eu falei, está aqui meu e-mail, tá bom, pessoal? Muito obrigado.